Olá, queridos, shalom, paz e graça. Passando por aqui para estar ministrando uma palavra da parte de Deus. E nessa oportunidade gostaria de estar falando um pouquinho sobre um texto que eu acho um texto muito precioso para a igreja, que é Mateus 16:18, quando Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essas são palavras do Senhor Jesus ao apóstolo São Pedro. E Jesus está fazendo uma grande promessa sobre a sua igreja na terra, onde iria fundar a sua igreja sobre as bases de sua palavra. Então Pedro, que era um apóstolo, uma pedra solta, uma pedra fragmentada, na verdade, Pedro seria alguém que teria autoridade de Deus para estar começando a pregação do Evangelho em Atos capítulo 2 para os judeus e depois em Atos 10 para os gentios. Mas o fundamento da igreja não é Pedro, o fundamento da igreja é Cristo, que é a pedra de esquina. Enquanto Pedro é Petras, pedra pequena, fragmentos de pedra, Cristo é a pedra angular, é a rocha eternal, pelo qual essa grande instituição chamada igreja está firmada, e por isso que ela não diluiu nesses 2000 anos de existência na face da terra. Mas é interessante a gente entender sobre a igreja de Cristo e lembrar que a palavra igreja significa eclésia ou eclesia, que quer dizer os chamados para fora, ou uma assembleia, um lugar de ajuntamento, de reuniões, de solenidades. Então a Igreja de Cristo tem sobrevivido durante esses anos todos, né? São 2 milênios de história. A Igreja de Cristo é compreendida como uma organização e como um organismo vivo, onde ela não está presa, melhor dizendo, né, a um local, a um estatuto. Ela é uma igreja universal, que está em todo lugar. Então é bom entendermos quais são os propósitos, a missão, o papel da igreja do Senhor Jesus, que ultimamente tem sido tão vilipendiada pelos falsos mestres, falsos profetas. É bom a gente entender qual é o papel da Igreja de Cristo na Terra. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre as figuras da Igreja, entre outras muitas figuras do Novo Testamento que a Igreja de Cristo tem. Entre elas eu queria destacar que a Igreja de Cristo ela é um lar composta de uma família, onde nós temos pais e filhos, irmãos e irmãs. A gente vai observar que a igreja ela é reconhecida pelo apóstolo Paulo e os demais apóstolos como uma grande família de Deus, onde todos aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador formam este corpo glorioso, onde começamos a desenvolver a nossa fé através da nossa fraternidade, nosso amor fraternal. Então a Igreja de Cristo ela é um lar, onde a gente desenvolvemos a nossa comunhão através do culto, através do amor, através do serviço. Então é muito importante nós entendermos que a igreja é um lar, é uma família. Essa é uma figura muito importante, e a igreja não pode perder essa característica de família, de lar, porque senão ela perde a sua verdadeira identidade. Então a Igreja de Cristo, ao longo desses anos, ela é reconhecida como uma família espiritual. A igreja também ela é reconhecida ou identificada ou tem a figura de uma escola. A igreja é uma escola de treinamento espiritual, onde os crentes são alunos, né? Se tornam alunos do Senhor Jesus, e o manual de ensino é a palavra de Deus.
Eu costumo dizer que o culto de libertação da igreja é a palavra, é o culto de ensino, porque Jesus disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então hoje nós temos aí, foi criado nas igrejas, em muitas delas, o culto de libertação, e é onde se faz uma oração milagrosa por uma libertação na vida de alguém. Mas a verdadeira libertação, ela só ocorre a partir do conhecimento da verdade. A verdade é Cristo, é sua palavra. Não há como uma pessoa ser liberta dos seus medos, das suas dúvidas, dos seus anseios, de tudo aquilo que o cerca, que o aprisiona, a menos que ela esteja disposta a conhecer a verdade revelada pelo Evangelho. Então a igreja é essa escola do amor, essa escola da obediência, essa escola da humildade. Não há como você crescer espiritualmente, se aperfeiçoar em Cristo para ser uma pessoa melhor, um homem melhor, uma mulher melhor, um pai, um marido, um filho, um patrão, um cidadão, se você não quiser ser aperfeiçoado pela palavra de Deus. Então a igreja, né, de Cristo na terra, ela tem esse perfil, essa figura, a figura de uma escola, onde os alunos são treinados para crescer segundo a imagem de Cristo. É impossível uma pessoa crescer e desenvolver na fé, a menos que essa igreja seja uma escola. Por isso que eu insisto em dizer que a igreja precisa atentar para suas origens e para aquilo que é os seus fundamentos. Jesus, quando antes de subir aos céus, ele deu duas grandes ordens aos seus primeiros apóstolos e discípulos. Ele disse: ide pregai, em Marcos 16, 15. Em Mateus 28, 19, ele disse: ide fazei discípulo, ide ensinai a todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então essa era o maior propósito de Cristo através de seus apóstolos, formar uma igreja educadora, uma escola, onde os 4 evangelhos de Cristo, tão intensamente ensinados nos seus 3 anos de ministério, fosse levado adiante, fosse compartilhado. Eu penso que a igreja, em muitos locais no mundo, ela tem tido essa deficiência, porque tem muitos pregadores, mas poucos mestres, poucos discipuladores, e não há como desenvolvermos ou crescermos na fé, a não ser que alguém esteja disposto a ensinar e outro grupo bem maior a ouvir. Por isso que pregar é uma coisa, ensinar, fazer discípulo é outra. A gente precisa urgentemente de atentar para esse papel da igreja na terra, essa figura, a figura de que a igreja é uma escola e ela precisa de mestres e alunos dispostos a ouvir ao Senhor Jesus, seus santos apóstolos, e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A igreja também é um hospital, onde nós temos médicos e pacientes. Vivemos num tempo de muitas doenças espirituais, doenças emocionais. Pessoas estão doentes e precisam ser tratadas dentro da própria igreja. A doença física, biológica, mental, psicológica, essa aí nós temos a medicina para tratar, né? Temos a patologia, mas a doença espiritual, a doença da alma é tratada pela palavra de Deus. É tratada exatamente dentro da própria igreja. Então, na igreja nós temos médicos e temos doentes. A palavra vai dizer que, lá em Romanos 14, acolhei o que é débil na fé. Débil ali é o fraco, debilitado, doente. Na igreja nós temos fracos, forte, trigo, joio, carnal e espiritual. 6 tipos de pessoas que estão adorando a Deus. Então nós temos que ter esse discernimento. Há uma frase que alguém disse que é muito verdadeira: curados curam e feridos ferem. Há muitas pessoas feridas que estão ministrando, que estão na frente de ministério, e essas pessoas não deveriam estar lá, deveriam estar na enfermaria, como diz a linguagem militar, baixando enfermaria, baixou enfermaria, ou seja, ela deveria estar sendo cuidada para depois cuidar de pessoas. Então a igreja é um hospital, onde os médicos são os pastores, são os mestres, são os evangelistas, são os profetas, são os apóstolos, aqueles que Deus deu dons ministeriais, capacidades para cuidar de pessoas.
Então a gente precisa tratar dessa questão, porque há pessoas nos dias de hoje, nesse tempo pós-moderno, onde há tantos problemas na nossa sociedade, e esses problemas têm adentrado para dentro das igrejas, e há muitas pessoas doentes espiritualmente que precisam ser tratadas. A doença não é um erro, mas é um diagnóstico que deve ser constatado a partir da palavra de Deus. Então, existe cura para quem está doente espiritualmente. Aquelas pessoas que já não conseguem mais frutificar. A doença da esterilidade espiritual, uma pessoa estéril que não gera fruto espiritual. Então, a gente precisa urgentemente entender que a igreja é um hospital, onde Jesus é o médico, o chefe, o Espírito Santo é o enfermeiro e a palavra de Deus é o grande bisturi de Deus que vai cortar, né? Mas que na verdade vai trazer cura, restauração, vai trazer realmente benefícios para aquele que se deixar ser curado. Então é muito importante nós entendermos que a igreja tem esse papel, um papel de uma mão estendida para ajudar aqueles que estão doentes na fé, aqueles que estão cansados, debilitados, enfraquecidos, desanimados, feridos. Essas pessoas precisam ser tratadas pela igreja. A igreja precisa usar a palavra de Deus, usar o amor, usar a misericórdia, usar a oração, usar a intercessão, usar o acolhimento, o abraço, como cura para as pessoas que estão doentes. A igreja também tem o papel de quartel, ela tem a figura de um quartel, onde os crentes são soldados, e dentro da igreja nós somos preparados para vencer nossas batalhas lá fora. A igreja não pode se transformar num ringue espiritual, onde os crentes estão brigando entre si por cargos, por títulos, por poder, como nós estamos vendo hoje. Não. A igreja é um quartel onde os crentes são treinados para lutar lá fora, porque nós temos 3 inimigos já identificados. Carne, mundo e o diabo são os 3 inimigos da fé cristã. Do novo convertido ao líder, ao pastor, bispo, seja quem ele for, nós temos três inimigos da fé cristã. A carne é a nossa natureza carnal, o nosso inimigo que está mais próximo de nós. É o nosso inimigo interno, invisível, mas real, que vai lutar para te derrubar. A nossa natureza carnal, ela não se converte quando você conhece a Cristo. Precisa ser crucificada, precisa ser subjugada. Paulo disse, eu esmurro meu corpo e o levo à servidão. Paulo disse, os que são de Cristo crucificaram a sua carne. Paulo disse, andai em espírito para que não façais o que quereis. Então, qual é o remédio, qual é a arma para vencer esse inimigo chamado carne, natureza humana, caída, que ainda carregamos nesse corpo mortal? É andar em espírito, é crucificá-lo pela oração, pela palavra e até pelo jejum. Temos o segundo inimigo, que é o mundo, o sistema corrompido pelo pecado, que é o mundo aion. Não vos conformeis com este mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 3 coisas aborrece ao Pai: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Não pertence ao Pai mais o mundo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o mundo, ele tem que ser encarado, esse mundo, sistema corrompido pelo pecado, esse mundo que jaz no maligno. Não vos conformeis com este mundo. Então existe um mundo que Deus ama e um mundo que Deus odeia. O mundo que Deus ama são pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira, mas existe um mundo que Deus odeia. Tiago disse, capítulo 4, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer um que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. É uma escolha, você tem que saber de que lado você quer ficar. Então toda pessoa que quer servir a Deus, ser amigo de Deus, mas ao mesmo tempo ele quer ser amigo do mundo, ele quebra sua aliança com Deus e perde suas forças espirituais. Então o mundo tem que ser encarado como inimigo da fé cristã. Mas João disse, 1 João 5,4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, pela fé em Cristo, na sua palavra, a gente vence esse mundo de seduções, de tentações, de coisas que tentam nos influenciar e nos tirar da presença de Deus. E por último,
temos um inimigo chamado o diabo. O diabo tentou Jesus no deserto. E Jesus venceu o diabo com todas as suas tentações, seduções, ofertas, com a palavra. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a igreja é um quartel, onde nós identificamos que existem muitos inimigos. Eu estou destacando aqui 3, mas existem outros. Mas a Bíblia tem armaduras, armas, suficiente para nos tornar mais do que vencedores nessa batalha espiritual. Então a igreja é um quartel e o seu inimigo não é o seu irmão, não é o seu pastor, não é o membro da igreja. O seu inimigo é principados e potestades do ar. A palavra diz nos demais irmãos meus, Efésios 6, 10 em diante, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder e revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais vencer no dia mau. Então Paulo vai falar sobre o capacete da salvação, a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o calçados na preparação do evangelho da paz. Então o crente, ele é um soldado. A igreja é um quartel, onde ele é treinado para vencer seus inimigos e glorificar o nome do Senhor através de suas vitórias. E finalmente, a igreja tem a figura de uma cidade de refúgio. Em Israel existia 6 cidades de refúgio, escolhida por Deus através de Moisés, para que aquele homem que fosse um homicida de forma, na sua legítima defesa, alguém que matou em legítima defesa, que é considerado como crime culposo e não doloso, na época da lei, matou, tinha que morrer. Mas Deus criou essa exceção nessas 6 cidades de refúgio, onde esse homicida que matou em legítima defesa, se ele conseguisse entrar em uma dessas cidades de refúgio, o vingador não poderia matá-lo. Ele seria cobertado pelas leis dessa cidade. Então, essa cidade de refúgio, ou estas cidades, ela tem a figura da igreja. A igreja precisa acolher aqueles que estão no mundo, que são pecadores e que pecaram na sua ignorância. Quando eles entram para dentro da igreja, essa igreja tem que se tornar uma cidade de refúgio. Ela não tem que acabar de matar aquele que era pecador no mundo, pelo contrário, agora ela vai acolher esse homem. Ela vai ajudar esse pecador a ele ser restaurado, a ser curado, a ser tratado. Esse é o papel da igreja. Infelizmente, nós encontramos muitas igrejas que, em vez de ser uma cidade de refúgio, se torna um campo de concentração, onde os crentes estão sendo fuzilados dentro da própria igreja, o seu próprio irmão está matando o outro. Mas esse não é o papel da igreja. O papel da igreja é que ela é uma cidade de refúgio, onde aqueles que ali entram são acolhidos pelo amor, pela graça do Senhor Jesus e pela bondade. Então guarde isso, a igreja tem essas figuras. A igreja de Cristo na terra, a noiva do Cordeiro, ela está linda, maravilhosa, ela está pronta, aguardando o grande dia do Senhor. Por isso João disse, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então a igreja é um lar, a igreja é uma escola, é um hospital, é um quartel e é uma cidade de refúgio. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento e discernimento para compartilhar essa palavra, esse evangelho. Você que ainda não me conhece, eu sou o pastor Gessé Loureiro. Deixa seu like, compartilhe, inscreva-se no meu canal para que essa palavra chegue mais longe para aqueles que necessitam de crescimento espiritual. Paz e graça.